Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos na segunda Sexta Ambiental, um programa que iniciou na semana passada, hoje, dia 23 de outubro de 2020. Eu sei que boas ideias e boas conversas não têm horário para acontecer, mas que tal marcarmos um dia na semana e um horário para discutirmos sobre questões relacionadas ao meio ambiente? Este webinário semanal traz palestrantes para tratar de importantes assuntos relacionados à sustentabilidade e também traz suas experiências exitosas. A divulgação do conteúdo será realizado pelos canais da AMOP, que é a Mostra de Pesquisa, Ensino e Extensão do IFAL Campus Coruripe, sendo pré-gravada pelo Google Meet e disponibilizado no YouTube. A equipe organizadora possui membros da Subcomissão de Sustentabilidade do IFAL Campus Coruripe, a qual mantém atualmente uma parceria com a comissão organizadora da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a qual está sendo organizada pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió, SESMAC, através da professora doutora Adenir Feitosa, que vem reunindo um grupo de instituições a nível de ensino básico, técnico, tecnológico e superior de Alagoas. Nesta segunda semana, dia 23 de outubro, dentro da temática geral da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que trata da inteligência artificial, a nova fronteira do conhecimento, dentro dessa temática geral, discutiremos inteligência artificial aplicada ao enfrentamento da Covid-19. Nesta segunda semana, traremos o palestrante, professor Davi Carnaúba, do IFAL. Professor Davi, gostaria que você se apresentasse, falasse da sua formação, das suas experiências exitosas e também reflexões sobre esse tema, inteligência artificial aplicado ao controle dessa pandemia. Bom dia. Bom dia, Eugênio. Eugênio, é só uma pergunta. Eu vou colocar minha apresentação ou é só um bate-papo mesmo? Pode colocar sua apresentação e também, à medida do possível, a gente estabelecer aqui um bate-papo, mas pode também fazer sua apresentação continuamente aí. Deixa eu colocar para apresentar aqui, então. Dá para ver aí, Eugênio? Tá em tela cheia? Muito bem, Davi, muito bem. Pronto. Show. Certo, então eu recebi esse convite do professor Eugênio. Eu queria agradecer essa oportunidade de falar um pouco sobre esse tema que está tão em evidência, né, que é a inteligência artificial. Nunca se falou tanto sobre inteligência artificial do que esses últimos anos. Houve uma explosão e eu achei ótimo isso. E dentro da inteligência artificial, eu vou falar sobre esse tema chamado aprendizado de máquina. Será que as máquinas é possível ela aprender como a gente? Então é isso que a gente vai discutir nessa apresentação. Então eu vou começar falando para vocês o que seria essa aprendizagem de máquina. Então, um campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender, sem serem explicitamente programados. Então, veja só, quando eu estou criando um sistema, eu preciso criar regras para ele. Então, se eu estou resolvendo um problema, então eu tenho que conhecer aquele problema, primeiramente, e aí criar regras. Se acontecer isso, faça isso. Se acontecer aquilo, faça isso daqui. Né? E eu precisaria ser um expert nesse problema para conseguir construir esse sistema. Né? E sendo que nem sempre a gente tem esse especialista nesse problema para poder dar essas regras para a gente construir o sistema. E aí o que a gente faz? A gente pode ter uma base de dados, tá, com exemplos desse problema,
e entregar para o computador. E o computador ele se vira para criar essas regras. Né? Então a gente chama isso de uma capacidade da máquina aprender com o problema com um exemplo. E essa base de dados ela tem que ser grande o suficiente, tá? Que represente um problema que você está tentando resolver, né? Para ela aprender tudo que tem, todas as particularidades daquele problema. E aí a gente entrega essa base de dados. Né? Essa base de dados são exemplos de como resolver aquele problema. E aí a gente pega esse treinamento e repete ele várias vezes no modelo inteligente. E aí a gente só vai entregando esses dados para ele, para o modelo, e depois a gente faz um teste. Né? A gente vê se aquele modelo chegou a um desempenho satisfatório. Se ele não chegou, a gente continua a repetir, entregando de novo os dados para esse modelo, para ele aprender. Então, pela repetição, ele vai aprendendo. E aí a gente testa, se o teste deu um desempenho satisfatório, aí a aprendizagem termina. E aí a gente tem o nosso modelo treinado para resolver aquela tarefa, aquele problema. E qual é a motivação disso? Às vezes é difícil articular o conhecimento. Né? A gente tem o conhecimento de como funciona aquele problema, mas a gente não consegue escrever regras. Né? Se isso, aquilo, ou se não, se isso, aquilo. A gente não consegue expor, colocar isso no papel, por exemplo. E outras vezes a gente não tem esse conhecimento, a gente não sabe como funciona aquele processo. E aí a aprendizagem de máquina, nesses casos, é muito interessante. Ou então, uma outra forma é a gente criar sistemas que eles mesmos vão aprender o conhecimento necessário. Tá? Essa é a ideia da aprendizagem de máquina. Então, um exemplo que a gente tem aí é do Gerald Tesauro, em 1992, faz muito tempo. Ele criou um modelo inteligente que conseguia aprender a jogar gamão. Veja que ele não ofereceu nenhuma base de dados, não ofereceu nada, ele só colocou o computador para jogar contra ele mesmo. Então, o computador jogando contra ele mesmo conseguiu aprender a jogar gamão. E aí ficou uns tops dos melhores jogadores esse modelo inteligente que o Gerald Tesauro criou. Então, alguns exemplos de como a gente poderia aplicar a aprendizagem de máquina. Então, a partir de informações sobre pacientes relativas à Covid-19, aprender a prever classes de futuros pacientes de alto risco, que devem fazer uso de um respirador. Então, a gente sabe que a gente passou por um período que os respiradores eram escassos, e os médicos eles precisavam decidir qual era o paciente que deveria fazer uso de um respirador. Então, a aprendizagem, a inteligência artificial poderia entrar bem aí para definir qual o paciente que deveria entrar no respirador, tá? Com base numa base de dados, de novo, tudo gira em torno dessa base de dados de pacientes passados. Tá? Então a gente tem que ter exemplos de casos que já ocorreu. Uma outra forma seria, por exemplo, as mãos, teve uma época que alertava que era o pior meio de contágio, né? Era o principal meio de contágio. E aí, uma ideia que evitasse, né, ou alertasse o usuário para se a mão aproximasse, poderia ser um sistema interessante. Tá? Então, as redes neurais, elas podem, a inteligência artificial pode ser utilizada para isso também. Análise de risco de crédito, prever clientes mal pagadores. Isso também é feito com aprendizagem de máquina. Tá? Então, quando a gente vai no banco e a gente vai pedir aquele crédito, aumentar o limite do cartão, com certeza tem um modelo inteligente que está analisando todas as suas informações para saber se você vai honrar com aquele empréstimo. E aí ele consegue prever isso daí com base, de novo, uma base de dados de clientes anteriores que não pagaram, que eram mal pagadores, tá? Isso é importante, a base de dados.
E outra é prever o comportamento de compra de clientes, né? Então, o Google ele já faz muito bem isso, né? Então, quando a gente ele pega todos o nosso comportamento de consultas, de sites que a gente visita e consegue identificar qual que seria o produto que a gente está buscando, né? Que teria a maior probabilidade da gente clicar, né? É isso que o Google faz. E a aprendizagem de máquina ela vai se dividir nesses três tipos, né? Tem mais variação desses três. Então, tem o aprendizado não supervisionado, o aprendizado supervisionado e o por reforço. O supervisionado é o mais conhecido, é o mais utilizado, né? Então, a gente tem exemplos, tem uma base de dados com a resposta, né? Por exemplo, informando lá quem é o mal pagador e quem é o bom pagador. No aprendizado não supervisionado, a gente não tem isso. A gente só tem a base de dados e as pessoas que são bons pagadores e maus pagadores, está tudo misturado. E a gente não tem um rótulo dizendo quem é o bom pagador e quem é o mau pagador. E o por reforço é o que o Gary Tessaro fez. Ele colocou a máquina lá para ela jogar contra ela mesmo e recebia uma recompensa, né, toda vez que ele conseguia vencer. Né, vencer ele mesmo. Né, toda vez que ele conseguia vencer, ele recebia um reforço. Tá? Então, esses três tipos de aprendizado de máquina, a gente pode utilizar para problemas de classificação ou regressão, por exemplo. Tá? Tem outros, mas são os principais. Então, imagina aqui, nessa parte, nesse problema de classificação, que a gente tem essas duas classes, esses dois grupos. O grupo de pacientes que não foram a óbito, tá? E o grupo de pacientes de Covid que, infelizmente, foram a óbito. Tá? Eles morreram. E aí a gente quer criar um modelo inteligente que separe esses dois grupos. Tá? Que separe esses dois grupos para que a gente possa identificar quando vier um novo paciente, se ele se encaixa aqui ou aqui. Tá? Então, nesse caso, a gente só tem duas variáveis, mas num problema como esse, teria mais que duas. Né? Aqui a gente pode dizer que é idade, esse eixo aqui, e aqui o peso. Né? Então, a gente vê que quem tem menor idade e um menor peso, ele está aqui, quem tem um maior peso e que tem a maior idade está aqui. Um exemplo, se esse problema da Covid tiver relacionado com a idade e o peso. E aí, o outro problema é um problema de regressão. Né? Então, a gente quer saber quanto tempo. Tá? Esse problema de regressão ele vai responder perguntas assim: quanto tempo essa pessoa vai permanecer viva? Né? Ou quanto tempo essa pessoa vai precisar do respirador. Então, com base em dados passados, a gente pode criar um modelo que ele vai tentar traçar uma reta, uma curva, por esses dados que melhor se encaixam. E aí a gente vai conseguir prever dados no futuro. Né? Isso tudo, lembrando de novo, com base em uma base de dados, né, passada. Isso é muito importante, a gente tem que ter uma base de dados, quanto maior, melhor. E aí, eu só vou entrar em detalhes no aprendizado supervisionado. Tá? Então, tem os outros dois, que são muito importantes também, mas o aprendizado supervisionado é o que está mais, vamos dizer assim, na moda. Né? É o que mais se tem utilizado. Então, nesse tipo de aprendizagem, os dados disponíveis possuem um rótulo, como eu falei. Né? Então, a análise de risco de crédito está lá, o cliente, e no final lá tem um campo dizendo se ele foi um bom pagador ou um mau pagador. Está rotulado isso lá, para cada cliente. E dizemos que no aprendizado supervisionado há a presença de um professor, né, para fornecer as respostas desejadas. Então, veja como é que funciona o aprendizado supervisionado. Então, primeiro a gente alimenta o modelo com os dados, mas não mostra o rótulo a ele. Tá? A gente não mostra o rótulo ao modelo, a gente não dá a resposta.
E aí, esse modelo ele vai dar uma resposta desses dados. E aí tem um professor lá. O professor vai ficar olhando a resposta. E aí o professor vê a resposta, vê se foi certo ou errado. Se for errado, ele dá um ajuste para esse modelo. Aí o modelo ajusta com base no que o professor está dizendo, no quanto ele errou. O professor vai dizer isso. Tá? Então, na aprendizado supervisionado, a gente tem esse papel do professor, tá? Que vai estar dizendo se o modelo acertou ou errou. E aí a gente tem um dos modelos mais populares, né, que a gente pode, se a gente pesquisar, de inteligência artificial, que é a rede neural de múltiplas camadas. Né? Então já vai aquele nome, né? Uau, rede neural artificial. Né? Então já chama muita atenção. Tá? Ele foi inspirado inicialmente num neurônio biológico, mas infelizmente ele não tem nada a ver com o neurônio biológico, nada a ver mesmo. Está muito longe de se parecer com um neurônio. Existem redes neurais artificiais que se parecem muito mais com o neurônio do que a multilayer perceptor, que é a mais utilizada, que é chamada Spike Neurons, né, é o nome da rede. Então, essa rede de múltiplas camadas, ela tem estourado ultimamente e tem alcançado resultados muito bons, tá, em muitos problemas. E ela é formada por vários neurônios desse aqui, ó. A gente tem essas linhas que são as conexões, tá? E aqui no meio a gente tem o processamento do neurônio, né? Ele vai fazer a soma e vai enviar essa soma para uma função que a gente chama de função de ativação, que depois vai gerar uma saída. Essa saída pode ser conectado a outros neurônios, tá? Então, esse é o que mais se parece com o neurônio biológico, tá? Então, aqui a gente tem a parte de entrada desse neurônio biológico e aqui a conexão que vai conectar com outros neurônios, tá? Então, essa é a parte que diz que é a parte semelhante, tá? Então, como é que a gente faz para utilizar essa rede? Então, o projetista deve definir a quantidade de camadas e de neurônios por camadas. Então, aqui a gente tem a rede neural. E aqui a gente tem a camada de entrada, tá? É uma só. Aqui a gente tem a camada escondida. Aqui tem uma, mas pode ser outras camadas escondidas. Pode ter muito mais aqui, tá? E a camada de saída, que é a resposta da rede. Então, vê que esse modelo, ele conecta todos os neurônios a todos os outros da camada posterior. Então veja que esse neurônio é conectado a todos os neurônios dessa camada aqui. Tá? E esse, por sua vez, esse daqui conectado com todos os outros da próxima camada. E aí o estímulo entra por aqui, tá? Pela camada de entrada, seriam os dados vamos lá, no caso do COVID, ele entraria aqui, né? Seria idade, peso, altura, sexo, tipo sanguíneo. Poderia a gente colocar qualquer informação aqui que a gente ache que pode ser interessante para descobrir, né, o problema que a gente quer resolver. Tá? Mesmo que não seja, que a gente coloque uma informação para a rede que não seja importante, a rede tende a ignorar aquela entrada. Ela vai ignorar. Tá? Então, mas não é bom. É bom sempre só colocar o que é interessante. Mas se não consegue, coloca tudo. Tem umas técnicas de aprendizagem de máquina, de mineração de dados, que consegue detectar qual é os atributos interessantes para resolver aquele problema. Mas se você não sabe, coloca tudo. Tá? A rede, mesmo assim, ela vai conseguir ter um desempenho satisfatório para resolver esse problema. E aí a gente tem a camada de entrada, entra aqui os dados, né, do cliente. E aí tem aqui vem para a camada escondida todos esses dados e depois alcança a camada de saída. Né? E a camada de saída vai gerar uma resposta. E aí vai ter o professor aqui dizendo, você errou isso. Tá? E aí a rede vai pegar esse feedback do professor e vai atualizar os pesos que estão aqui. Ó. Essas conexões têm um peso que
indica um pouco a importância dessa conexão desse neurônio com esse outro. E aí eles vão ajustando esses pesos. É aqui que está todo o conhecimento da rede, nesses pesos que estão entre a conexão dos neurônios. E essa parte que eu falei é a propagação do erro, tá? E aí a aprendizagem vai ocorrer justamente quando o professor diz o quanto que a rede errou, né? A gente chama isso de retropropagação, tá? E aí o algoritmo que faz o ajuste desses pesos é chamado de backpropagation, tá? Criado por Hammerhart. Então, aí quando a gente está nesse processo de enviar a informação e depois atualizar os pesos, é importante que a gente define estratégia para o treinamento e validação da rede. Tá? Então, duas mais conhecidas é a cross-validation e a split validation. Então, a cross-validation é interessante quando você tem um conjunto de dados que é pequeno. Aí a gente usa a cross-validation. O que é que ele faz? Ele vai dividir o conjunto de dados, né, aquela base de dados, né, que a gente, de novo falando sobre base de dados. Então, ele vai pegar essa base de dados e vai dividir em N subconjuntos. Tá? A gente define aí quantos subconjuntos a gente vai dividir essa base de dados. Então, a gente pega um subconjunto, separa e utiliza todos os outros para treinamento. Esse que a gente deixou separado, a gente utiliza para teste. Isso é muito importante. A gente separar uma parte da nossa base de dados para realizar teste e outra para treinar. A gente não pode testar a rede neural que a gente criou com os mesmos dados que a gente utilizou para treinar, tá? Porque a gente pode ver, pode acontecer da rede neural decorar a resolução do problema. A gente vai ver isso no próximo slide. Né? Então ela decorou, né? Ela não aprendeu. Né? E quando ela não aprende, ela decora, é quando ela vê uma coisa que é diferente do que ela aprendeu durante o treinamento, ela não vai saber, ela vai errar. Tá? Então é importante deixar um conjunto de testes separado para depois testar a rede neural final, né? E aí esse processo vai se repetir N vezes, né? Que é a quantidade de subconjuntos, certo? Então, a outra forma é a split validation, que a gente só divide em dois subconjuntos. Um que a gente coloca para teste, que a gente não vai mostrar para a rede neural, em época de treinamento, e outro que a gente vai fazer só para treinar ela, tá? E vai ter o professor lá dando as respostas, né, no final, quando ela erra ou acerta. Então, como eu estava falando para vocês, um problema muito comum é se a rede decorou ao invés de aprender. A gente chama isso de overfitting. Né? Então, veja aqui, ó, aqui a gente tem o erro da rede e aqui é a quantidade de tempo que ela está treinando. Então, a gente passa treinando a rede, treinando, vê que aqui é o conjunto, a linha verde é o conjunto de treinamento e essa linha azul é o de teste. Então veja o que acontece, ela vai descendo o erro, ou seja, ela está aprendendo, e quando chega aqui, ó, vê que o treinamento continua a cair, ou seja, ela tá passando a decorar o conjunto de treinamento, que ele continua a diminuir, mas o de teste, que ela não está treinando com ele, ó, começa a explodir lá para cima, né, a aumentar. Então, quando acontece esse caso, esse problema aqui, a gente diz que a partir desse momento aqui, ó, a rede neural começou a decorar o conjunto de treinamento. Né? Então, o ideal seria parar o treinamento exatamente aqui, nesse caso. Tá? Então, quando vocês estiverem fazendo uma rede neural, tá? Então, ficar esperto nesse problema de overfitting. Porque às vezes você vai criar a sua rede vai dar ótimo desempenho no conjunto de... Alô, Davi, a sua conexão acho que falhou. Consegue me escutar?
que num ponto principal da apresentação, né, quando se coloca a tomada de decisão, né, do treinamento dessas máquinas, aí justamente a nossa conexão falhou. Então, o professor Davi, né, quando retornar à sua conexão, será questionado como tudo isso foi aplicado ao desenvolvimento de uma pulseira vibratória que avisa, né, quando tenta se aproximar a mão aos olhos, à narina, à boca. Desenvolvimento que ele tem se esforçado em colocar no mercado, com apoio do Instituto Federal de Alagoas, para recursos direcionados exclusivamente a projetos com esse foco de enfrentamento à Covid-19. O professor Davi Carnaúba é do campus Satuba e tem se dedicado, né, bastante no desenvolvimento dessas inovações. O professor Davi, no IFAL, ele está em conjunto com outros pesquisadores, tá? São 6 desenvolvimentos, 6 projetos, com várias temáticas, né? Também, inclusive, algumas delas com desenvolvimento de robô, ou até para medicamentos mesmo, tá? Ou simplesmente desenvolvimento de EPIs, equipamento de proteção individual, cujo foco é a doação a instituições que precisem, né, ter um contato maior com o público e seus funcionários, né, sua equipe de apoio, precisem se proteger mais, né, protetores faciais, por exemplo. Inclusive, o professor Davi Carnaúba, atuante nesse projeto de desenvolvimento de protetores faciais, poderá nos explicar mais um pouco. Eu vou tentar entrar em contato com o professor Davi, né? Vamos aguardar alguns instantes. Na próxima semana, traremos o professor Alex Aguiar, do campus Coruripe, ele que tem desenvolvido usinas para a produção de biodiesel em escala de médio porte. Então, na próxima sexta-feira, dia 30, dentro dessa temática, né, que nós estamos levando, a sexta ambiental, ele vem trazer as suas experiências exitosas, a produção de biodiesel a partir de óleo de fritura. Também já está agendado para o dia 6 de novembro uma sexta ambiental exclusiva sobre sistemas de irrigação inteligente, né, com o professor Felipe Alencar, lá do campus Arapiraca. Né? Participará também no dia 6 de novembro o vencedor do desafio IFAL Sebrae, realizado no ano passado, 2019, numa segunda etapa realizada no Instituto Federal de Alagoas. A primeira etapa ocorreu na seleção dos campos do IFAL, uma seleção interna, e veio a segunda etapa, né, reunindo 20 equipes de todo o Instituto Federal de Alagoas, e o Jonathan, né, aluno do curso de Engenharia Civil de Maceió, venceu esse desafio, né, que teve o treinamento do Sebrae. A ideia era realmente conceber um projeto, né, de empreendedorismo para a ideia. E ele tem uma história muito bonita também, a questão do seu envolvimento com a agricultura familiar, apoiar os pais, né, todos os desafios para que ele conseguisse fazer um curso superior, e ele conseguiu apresentar e fazer desenvolvimentos também voltados à inteligência artificial aplicada à irrigação. E o professor Felipe Alencar, ele foi selecionado recentemente, né, para conduzir um projeto
com foco também em inteligência artificial, mas porém focado ao empreendedorismo inovador e à economia 4.0. Esse modelo de economia, né, que junto com a economia circular, vem para revolucionar, digamos assim, a forma de se desenvolver produtos, né, pensando no ciclo de vida, né, desde a origem, matéria-prima, até o desuso desse produto que vinha a ser produzido com esse material. O professor Davi Carnaúba realmente não apareceu, mas deixa eu ver se chegou a mensagem dele. Acho que a internet dele realmente caiu. Vou mandar aqui a mensagem para ele. Esse conteúdo vai ser disponibilizado no canal da MOP, no YouTube, né? Peço a todos que possam deixar seus comentários, né, no vídeo, né, suas impressões, até sugestões de temas para novas cestas ambientais, tá bom? Então, a apresentação do professor Davi foi excelente, uma aula, na verdade, né? Perdemos o momento de fazermos aquela interação, né, a proposição desse webinário, né, com perguntas. O professor Davi está me respondendo aqui. O professor Davi está perguntando em qual momento a apresentação foi interrompida, né? Então, professor Davi, a sua apresentação foi interrompida justamente no Rapaz, eu gráfico não que mostrava a acredito. tomada de decisão. Meu Deus do céu. Viu, Davi? Tá, Eu poxa. continuei o diálogo aqui com os internautas, Certo. falando inclusive das próximas programações, né, que a gente já tem agendado até o dia 6 de novembro, e você parou justamente no gráfico que mostrava a possibilidade de tomada de decisão pelo operador do sistema. Ali no vale ali da curva, no Deixa eu ver ponto aqui. mínimo, que É... traçava ali a Ah, vertical. esse aqui, né? Pode apresentar aí, viu? É pra Mostrar ele. os slides. Desculpa. Nossa, essa... Acontece. Rapaz. Ai, senhor. Vamos lá. Pode continuar aí. Beleza. Tá falando dos problemas, né? De classificação ou regressão, não era isso? Não, não. É um gráfico mais à frente que mostra a tomada de decisão quando o sistema. Ah, aqui o overfit. Isso, Ah, isso. perfeito. Perfeito, menos mal. Tá bem. Deixa eu. Tela cheia. Não, tela cheia não. Apresentação. Tá, então como eu estava falando, um problema muito comum no treinamento da rede neural é o overfit. Tá? É quando a rede decora ao invés de aprender. Tá? Então a gente, nesse problema, o que acontece? O treinamento, o erro do treinamento, que é esse aqui, ó, ele continua a cair, mas o do teste ele começa a subir. Né? Então, por que acontece isso? A rede neural ela começa a tentar decorar o conjunto de treinamento e esquece o restante, tá? Ele não generaliza, a generalização é fraca, tá? E aí o que acontece? O conjunto de teste que ela nunca viu começa o erro a subir. Tá? Então é importante que vocês fiquem de olho no overfitting, né, se vocês estiverem construindo um modelo de rede neural, tá? Para quando você vê, nossa, deu um erro muito pequeno. Mas aí, quando você vai fazer lá o teste em campo, você vê que ela está só errando. Né? E aí fica aquela dúvida por que ela está errando. Então, o ideal, tá? A gente ter esse conjunto de teste, tá? A gente tem que sempre ter esse conjunto de teste. E aí a gente terminar o treinamento é justamente aqui, ó, quando ele começa a subir, tá? Então é assim que a gente lida com o overfit, tá? Separando
dois conjuntos de base de dados, uma de teste e uma de treinamento. Tá, e algumas ferramentas úteis, que é o ECA. Tá? Então, vocês conseguem criar esses seus modelos inteligentes utilizando essa ferramenta aqui, que é free, tá? É de graça. Então, tudo que você vai precisar é uma base de dados. Tá? Você abre aqui a base de dados, você configura depois conjunto de teste, conjunto de treinamento, se vai ser cross-validation, se vai ser split validation, que a gente viu, qual vai ser o modelo, se vai ser uma rede neural, se vai ser uma árvore de decisão, isso tudo você consegue fazer com o ECA, já está tudo programado. Então, basta você ter a sua base de dados, tá? Então é isso, só para concluir, de novo, eu queria mostrar o projeto da pulseira, tá, que a gente criou nessa pandemia, que era para evitar o toque ao rosto, tá? Então, a gente usou um acelerômetro, que é uma tecnologia já utilizada há muito tempo, para detectar esse movimento, né, quando a mão se aproxima do rosto, porque na época diziam que as mãos eram o principal meio de contágio, né, que a gente tinha. E aí essa ideia evoluiu um pouco e agora a gente tem outras funções, que é a opção de controlar a velocidade que você come. Tá? Então a gente sabe que o nosso estômago ele manda uma mensagem para o cérebro dizendo que a gente está satisfeito. E se ele que demora, né? Se a gente comer rápido, aí acaba a gente ficando daquele jeito, estufado, né? Então essa pulseira pode te ajudar a comer também devagar. E devido à pandemia, né, com esse isolamento, né, então a gente pensou também que como o pessoal está dormindo, né, se está tendo algum problema de distúrbio do sono depois dessa pandemia. Então a pulseira ainda não está implementada, mas ela vai monitorar como você está dormindo, né, para ver se você tem algum problema, que aí depois para procurar um médico, caso seja detectado algum movimento excessivo durante o seu sono. Tá? É importante, não é isso aqui que não substitui de forma alguma nem a máscara, nem a higienização. Tá? Pode apresentar falsos negativos e falsos positivos, né? Que é o fato dela dizer que você for tocar no rosto, ela não vai detectar, né, em alguns casos. Né? Um pouquinho mais é bom avisar isso daqui. E os falsos positivos. Você não vai tocar, mas ela vai te avisar de qualquer forma. E o distanciamento social ainda é a melhor forma, tá? Então, aqui nessa página, pessoal, vocês conseguem ter todo o processo que a gente fez para criar esse dispositivo, essa pulseira. E é todo aberto, tá? De graça, está aí para vocês, está aí para toda a comunidade. É um presente aí do IFAL, tá? Então tem todos os componentes que você vai precisar, também dicas de onde você pode comprar, né? Do preço final que você vai gastar, como você vai confeccionar a placa, né? A gente fez 2 modelos, um modelo aqui de uma bateria desse tamanho, outro mudando aqui esses 2 componentes com outra bateria, porque a bateria é um problema de se encontrar aqui no Brasil. Tá? Então a gente fez esses 2 modelos de pulseira, de placa da pulseira, tá? E aí vai precisar de uma impressora em 3D, mas tem sites já que faz essa impressão para vocês aí desse case, tá? Então tá aqui o resultado, aqui tá a plaquinha, ó, o resultado final da plaquinha, como é que vai ser? Você vai precisar de 4 parafusos, vai precisar da bateria, do case, vai precisar de um elástico, tá? E aí só da bateria na PCI, né? Bota uma fita dupla face, ela vai ficar aqui, ó. Coloca aqui até ouvir um clique, pronto, está instalada, parafusa sua pulseira, pega o elástico, pega esse outro componentezinho aqui, né, faz a pulseira e está aí a sua pulseira montada. Depois você vai gravar só o firmware, né, que é a parte que faz a detecção. Está aqui explicando, está aqui a rede neural que a gente utilizou, tá? Está explicando como se utilizar na mão esquerda, na mão direita, né? Como é que se troca a função? Então gira uma vez, né? Vai para o modo de garfo. Gira outra vez, vai para o modo de dormir. Quando você for dormir,
gira a pulseira para entrar na função, tá? Então tá aqui o software que vocês podem utilizar para visualizar, né? Então ele vai conseguir visualizar a pulseira se mexendo aqui, né? Os dados do acelerômetro, né? Então você pode configurar também ela, a força do motor, a sensibilidade, né? Você pode também, eu quero fazer minha rede neural, eu quero que essa pulseira fique com a minha rede neural. Então eu coloquei aqui também que vocês podem atualizar os pesos da rede, né, a rede neural, e aí ela ficar com o que você pretende, o que você desenvolveu. É importante que a pulseira, ela tem outras, ela pode ter outras finalidades, né? Então, alguma coisa para atleta, ao invés de colocar no pulso, coloca nos pés, né, por exemplo, né, no tornozelo. Coloca no tornozelo para saber o tamanho da passada, a velocidade, alguma coisa desse tipo. Essa pulseira pode ser utilizada para projetos como esse. Então, tá aí disponível para quem tiver ideias como essa, pode usar o que está tudo aí. Tá todo o código-fonte, tem rede neural prontinha lá para você ver como é que é implementado, como você pode pegar e alterar aquilo lá que está lá, tá? Então, tá tudo, como eu falei, um presente para toda a comunidade. Tá? Então, aqui está explicando, código-fonte desse aplicativo também está lá, tá tudo no repositório, tá? Então é isso, valeu pelo convite de novo, Eugênio, e se Deus quiser, vamos sair dessa todo mundo com saúde e vivo. Um abraço aí. Ô, Davi, muito bom, Davi. Muito bem organizado, tá? O trabalho já desenvolvido, né? Dá para perceber muito bem. O trabalho está muito bem encaminhado. Valeu. A base teórica também, excelente, né? Uma bela introdução. E dá para observar que já tem muita coisa realizada nesse campo da inteligência artificial, já modelos que determinam a tomada de decisão, onde você deve parar, né? Uma metodologia bastante específica. Isso é muito bom para a ciência, né? A nova fronteira do conhecimento, né? Então, realmente, talvez a gente esteja bastante organizado, digamos assim, para avançar mais um pouco. Davi, eu tenho muitas ideias. E, e quando você é jovem, né, eu já me considero um velho, tá? Mas quando eu era bem mais jovem, eu tinha muita vontade de executar todas as minhas ideias. Até um dia que eu recebi a ligação de um professor e ele me perguntou sobre um material. Eugênio, você tem tal material disponível aí no laboratório? Aí eu comentei com ele, professor, eu queria fazer uns testes com esse material. Ele, Eugênio, mas é o seguinte, a gente não consegue fazer todos os experimentos. Né? Você já está fazendo a sua tese aí, né? Ceder esse material para a minha bolsista conseguir terminar o trabalho dela. Aí, realmente, esse ponto eu achei muito interessante, que você pode... Tá passando um caminhão aqui. Que você pode, digamos assim, ceder as suas ideias para que outras pessoas façam desenvolvimento e quem sabe depois você veja esses produtos no mercado, esses trabalhos publicados, desde que também você não faça a questão do mérito, né, Davi? Né? A gente fica na nossa humildade, na nossa insignificância de fazer algumas coisas e lançar ideias aos outros. O Albert Einstein também, ele se restringia à pesquisa teórica, e no final dos artigos ele colocava, oh, se alguém quiser testar por mim, né, vai ter um eclipse dia tal, vá lá com equipamento, pode ser assim, 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 e alguém complementava o trabalho dele, até provava as teorias. Então, eu conheço um pouco sobre as pulseiras, né, a gente tem um grupo que tenta dar continuidade ao desenvolvimento desses projetos, e você já tinha falado sobre outras funcionalidades dessa pulseira. E hoje pela manhã, eu comentando aqui com o pessoal aqui de casa sobre esse nosso bate-papo com você, falando sobre a pulseira, aí a minha mãe disse, ela mede temperatura? Ela mede temperatura, Davi? Ela faz isso?
Não, é possível, viu? É É possível, possível. né? É Tá. porque com toda a correria, não, a gente não conseguiu. Mas ela tem um sensor de temperatura, Sensor, né? tem um Pronto. sensor que dá para ser utilizado. Dá para ser utilizado. Aí Aham. eu vou te falar agora sobre algumas percepções minhas sobre o termômetro corporal sem contato. Esse que estão fazendo em barreiras sanitárias, né? O que é que acontece? Ele mede a temperatura instantânea. Então, se você está num carro, né, de repente a quantidade de insolação que está tendo ali, ele pode medir e está dando 40 graus. E ser justamente pelo momento do aquecimento da sua pele ali, nada a ver com febre. Então, é uma sugestão, né, se puder aplicar no futuro, desenvolver, né, não sou eu que vou fazer isso, né, estou passando só a ideia aí, quem sabe ser implementada. Além da possibilidade de medir a temperatura, que ela pudesse calcular uma temperatura média das últimas 2, 3 horas, 4 horas, que daí também já é outra complexidade de poder fazer isso, né? Você ter um sensor de temperatura é uma coisa, e algo que consiga armazenar os dados para calcular a temperatura média, aí já é outra coisa, né, Davi? É como se fosse uma filmagem, né? Não, não, é tranquilo. Eu acho que o problema aí é porque o sensor, ele é um sensor que tem em um dos chips, tá? Ele não é um sensor. Eu acredito que ele não vai servir para dar uma informação muito precisa de temperatura do corpo, né? A gente precisaria, se realmente fosse interessante, né, se realmente o pessoal tivesse um interesse, era incluir um sensor que ficasse longe da placa, porque a placa em si só ela já esquenta um pouco, né? Ela é pouquinho, mas como ela está lá bem pertinho, aí acaba esquentando bastante atrapalhando na detecção da temperatura, né? Então teria que ter uma modificação se a gente quisesse fazer uma coisa precisa para detectar febre, no caso, né? Eu acho que é essa a ideia que você está tendo. Detectar, É, o Davi, e essa sua pulseira, né, se ela conseguisse ter esse aperfeiçoamento, ela seria muito importante para o retorno às aulas presenciais, porque ela iria servir à tomada de decisão. Porque, digamos que volta às aulas presenciais, aí nas guaritas teriam esses, é, esses termômetros, né? Esses termômetros corporais sem contato. E daí o operador, de repente, se desse num aluno a temperatura de 40 graus, o aluno poderia dizer, não, é que eu vim do ponto de ônibus até aqui caminhando no sol. Ah, tá bom, entre. Então, a sua pulseira, ele teria a possibilidade de perguntar assim, e qual é a sua temperatura média aí? Aí, e olhar a sua pulseira e dizer, ó, a temperatura está em 36,5, 37. Ah, tá bom. Entendeu? Então, seria um instrumento, uma ferramenta fundamental para o retorno às aulas e um campo de aplicação, digamos assim, muito grande. Né? Porque você mesmo estava dizendo, Eugênio, a questão de, digamos assim, da inspiração da pulseira, né? Do contato com o rosto, mas aí, de repente, uma coisa vai levando a outra, né? Então, eu precisei ir ao meu campus de origem, o campus Coruripe, recentemente, e passei por isso. Estava num carro durante o dia e o rapaz da segurança mediu minha temperatura, 40 graus. Ah, Eugênio, às vezes acontece, é o sol, né? E realmente a sua pulseira ia entrar como o divisor de águas aí, né? Se merecia um encaminhamento especial do aluno ou não ao setor de enfermagem da escola. a ideia é excelente, Eugênio, e é totalmente possível fazer. Eu acho que o problema é o primeiro, né, de todos é recurso, né, que teria que ter, né, e tempo, né?
Porque até que a gente coloque a empresa, contrata a empresa, tem todo aquele processo de contratação, então demora muito, tá? E aí a gente não vai conseguir ter o timing certo, né, para colocar isso a tempo, né, na mão dos alunos, né, no caso. Quem sabe não tem, né? A partir de uma possibilidade de Ah, reajuste do cronograma, né? ah, Uma facilidade maior de aquisição dos materiais, quem sabe, né, Davi? Vamos aí torcer para sim, isso, né? vamos torcer. Um prazo maior para conseguir fazer, né? É, com Sabe, certeza. né? É, O professor Alex Aguiar, ele acabou de entrar aqui no nosso webinário, na Sexta Ambiental, e ele é o palestrante da próxima semana. Ele vai falar sobre usinas para a produção de biocombustíveis a partir de resíduos, né? O óleo de fritura é o foco dele, é o estudo de caso dele. Professor Alex, tá por aí? bom Bom dia, dia, professor Eugênio. Bom dia, pessoal. Tudo bom dia. tranquilo? Tô aqui prestigiando aí a palestra do professor, né? É, Que é bem interessante. Achei muito legal essa iniciativa de fazer essa cesta ambiental. É muito legal. São temas muito importantes, muito legais mesmo. Muito bom. Parabéns, parabéns. Muito legal. o professor Alex Davi, ele teve um projeto selecionado a nível nacional, tá, pelo edital do Instituto Federal do Espírito Santo, que organizou a concorrência. Na categoria indústria, ele conseguiu um projeto aí de Coruripe aprovar com foco ao empreendedorismo inovador, né, com foco em economia 4.0, e daí vai recursos para ser investido no laboratório. Né, Alex? Quer falar um pouquinho sobre isso, Alex? Isso foi nos últimos dias, né? Acho que só mais dois aqui do IFAL conseguiram. Acho que os outros dois eram inclusive do campus Arapiraca, só em outras categorias, né? De agricultura. Foi isso mesmo, gente. Foi de agricultura e serviço, né? Eu acho que foi de Arapiraca. Não tenho certeza, mas eu acho que os dois foram de Arapiraca. E assim, foi muito bom para a gente, né? Principalmente para os alunos, sabe? Quando eu falei para eles do resultado, eles ficaram super contentes e eu até falei para eles, pessoal, vocês não têm ideia da importância que isso tem para o currículo de vocês, né? Muito legal, muito importante, né? Você ter um projeto com financiamento de recursos externos e, diga-se de passagem, o motivo pelo qual esse projeto existe, que é de fato gerar um produto, quem sabe até comercializar, inserir, injetar na indústria, né, modernizar o sistema de manutenção, que é o caso do projeto que nós fomos contemplados. Ô, Alex, tem Então, para os inteligência alunos, artificial no teu projeto? tem sim, Tem? Eugênio. Na verdade, a gente vai tentar automatizar todo o processo de manutenção de uma empresa, né? Ele já é automatizado, uma parte, mas no que diz respeito a botar a mão na massa mesmo, né, a fazer, a consertar a máquina, digamos que cada um conserta de um jeito. Então, a gente vai tentar automatizar, padronizar o processo de manutenção na prática de qualquer equipamento. Inclusive, até E quem vai dizer, Alex, se o conserto deu certo mesmo? É você ou a máquina? os dois. É como se fosse uma parceria, né? Uma retroalimentação. Inclusive, até a BR Distribuidora, ela demonstrou interesse, né, de Maceió, e ela mostrou a total disposição para poder fazer os testes lá, né? E até o nosso colega, o Fabrício, né, ele disse, Alex, se isso der certo lá, com certeza eles vão querer espalhar para outras plataformas, porque é interessante para eles, né? O que eles fazem em uma, geralmente eles replicam para as outras, para padronizar, né? Então foi muito legal, né? Foi uma ideia que veio no momento certo, na hora certa, né? E graças a Deus conseguimos com êxito aí essa contemplação. Vai ser uma um grande trabalho. Isso aí eu não tenho certeza, eu não tenho dúvida, melhor dizendo, né? Tenho certeza que vai ter trabalho de sobra, mas fé em Deus vai dar certo. Ô, Alex, eu tava falando pro Davi que eu dou muitas ideias, né? Eu Você é o já homem das ideias.
eu já entendi que eu não vou conseguir realizar todos, aí eu vou distribuindo ideias para o povo. Então eu pensei agora aqui no link entre você e o Davi, quem sabe desenvolver uma pulseira de segurança, uma pulseira onde se o operador aproximasse demais a mão de uma máquina de corte, ela apitasse, desse um choque, chamasse a atenção dele, entendeu? É Então, legal. a possibilidade aí é ter vocês É dois. uma das ideias. O Eugênio é uma das ideias. Então é isso, pessoal. Então, muito bom mesmo tê-los aqui. A gente está se aproximando aí de 1 hora de bate-papo, né? Davi, se quiser comentar aí, o Davi também, ele teve o seu projeto aprovado, né, numa seleção, âmbito nacional também, né, Davi, pelo CONIF, né, que é o Conselho dos Institutos Federais, Isso, pelo CONIF. pelo CONIF, né? Uhum. Parabéns aí, viu, professor, pela sua aprovação. Um grande feito aí, trazendo recursos para o IFAL, né? E espero que dê tudo certo. Se precisar ajuda, alguma coisa, pode contar comigo. Tá? Eu não sei qual é o projeto que vocês estão fazendo, mas acredito que é de grande relevância. Tá? Então, parabéns de novo, tá? Qual o título do projeto, Alex? O título acadêmico, digamos assim, né, seria Centro Inteligente de Manutenção Mecânica. Mas a representante do Sebrae, ela pediu para eu mudar. Ela disse, Alex, bota o nome que gere dúvida ou algum nome que seja engraçado, no mínimo. E que tenha a ver com o processo, né, o projeto. Aí ele mudou para piloto automático, né, que de fato a gente vai deixar no piloto automático o processo de manutenção de uma máquina. É quase que uma máquina consertando a outra, né? Então, assim, é audacioso, né? Mas ele está bem coerente. E obrigado, professor Davi, obrigado pela força também, aí, pela disponibilidade. Com certeza, a gente vai precisar de ajudas. Eu tiro isso pelo projeto de pesquisa, né, que eu vou estar falando na próxima semana, e eu pensei uma coisa e no fim foi outra completamente diferente, né? São muitas pedras nos caminhos. Isso aí é certo, é certeza, né? E é bom contar sempre com a ajuda dos colegas. Obrigado, muito obrigado. Muito legal. O professor Davi também está envolvido em outros projetos de enfrentamento à Covid, como produção de protetores faciais, né, professor Davi? Isso. A gente vai iniciar a produção, né? Espero que esse ano a gente consiga receber os materiais e já iniciar, né, para entregar. São 6.000 protetores faciais que a gente vai confeccionar utilizando uma cortadora laser, né? Então vai ser bem rápido. Tá certo. Eu conversei há um tempo atrás com o professor Davi, Alex, sobre aquela riscadeira que eu desenvolvi, aquela de fazer crachás, você lembra? Me lembro, aquilo ali era para ter patente. É, só que as placas do professor Davi são bem maiores do que a própria riscadeira que eu fiz lá. Aí não deu. Mas, pessoal, a Cesta Ambiental também, eu pretendo, junto com a Comissão de Sustentabilidade, né, com a equipe do Campus Coruripe, realizar toda semana. E é uma forma também de a gente se conectar com os colegas dos outros campos e com ideias também, né? Promover esses encontros. Vai ficar registrado aqui, quem puder assistir depois, né, ter inspirações para novos projetos, é sempre muito bom, né? Porque, como eu havia falado aqui para o professor Davi Carnaúba, desde que a gente não faça questão do mérito, a gente pode incentivar sempre um mundo melhor, quem sabe distribuindo boas ideias, né? Que alguém teste e dê certo, né? Toda ideia pode dar certo, tá bem? Muito obrigado por hoje. Se quiserem fazer as considerações finais, fiquem à vontade, já está se caminhando para o final. Beleza, então. Sucesso aí para todo mundo. E agradeço novamente aí ao Eugênio pelo convite, né? E parabenizar também aí pela sua iniciativa, que é muito interessante. Eu acho que isso vai aproximar mais a gente, os professores, as ideias, colocando aí
a gente divulgando, né? Então, acredito que todo mundo tem um pouco a contribuir. Então, só agradecer. Valeu, Eugênio, e um grande abraço aí. Sucesso para todo mundo. Obrigado, Davi. Professor Alex. É isso aí, gente. É só reforçando a importância dessa iniciativa, sabe? Eu sou um fanato dessa parte de sustentabilidade. Geralmente, meus projetos, eles desembocam muito nisso. Eu acho muito legal, a iniciativa é interessantíssima, né? Os convidados externos colaborando para enriquecer ainda mais a ideia, né? Parabenizar também o professor, né, pela apresentação, e fiquei surpreso também aí com essa fabricação de 6.000 unidades, é uma alta escala, muito legal mesmo, né? Eu fico muito motivado quando eu vejo o IFAL dando frutos assim, sabe? É muito bom, zela muito pelo nome. E palestras e momentos como esse enriquecem ainda mais, né? Enriquece a instituição, enriquece os professores. Então, show de bola. Como eu digo, Eugênio, você é o cara das ideias. Né? O Eugênio é surpreendente. O cara pensa no hoje, o Eugênio já está pensando daqui a 100 anos. Né? É o cara topado. Então, parabéns, Eugênio, pela É, iniciativa. Show de bola. e o Alex é um grande colaborador. O Alex tem feito muita coisa lá no Campus Coruripe. Tem demonstrado que dá certo. E que bom, né, Alex? Pessoal, então, mais uma sexta ambiental. E até a próxima semana. Tchau. Até Valeu. lá. Tchau, tchau.